Bom, passando aqui para liberar mais uma palavra de Deus, e ultimamente nós temos falado da pessoa de Jesus. Eu tenho sentido no meu espírito uma necessidade de estar trazendo um pouco mais de consciência da pessoa de Jesus, algo que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e que à medida que o Senhor vem trabalhando, vem nos mostrando, nos revelando sua palavra, há uma necessidade da gente liberar isso para outras pessoas. Então, hoje nós vamos para Hebreus, a palavra está em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tremendo essa palavra, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Quem é Jesus? Quem é a pessoa de Jesus para você? Como você vê Jesus? Eu tenho liberado palavras a partir do templo da Igreja Avivamento Cristão. O Senhor tem me dado algumas palavras. Eu quero ver Jesus. Como você vê Jesus? Na palavra que ministramos sobre a igreja não está fundamentada em Pedro, mas está fundamentada em Jesus. Um dos pontos altos dessa palavra é o momento em que Jesus ele externa a preocupação em como os discípulos estão vendo ele. Jesus, ele quer que a gente o veja na ótica correta. O mundo vê Jesus de várias maneiras. O mundo vê Jesus empendurado numa cruz. O mundo vê Jesus como um santo. O mundo vê Jesus como um protagonista de uma história. O mundo vê Jesus como aquele que mudou o calendário romano. O mundo vê Jesus de várias maneiras. Como você está vendo Jesus? Como nós estamos vendo Jesus? Como estamos enxergando a pessoa de Jesus? Aqui Hebreus está dizendo, está revelando em que momento ele está vivendo agora. Porque é importante termos a consciência de que Jesus veio como um homem, é importante termos a consciência de que ele morreu numa cruz, é importante sabermos que ele ressuscitou, mas sobretudo é importante saber como ele está agora. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, e ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, quando nós olhamos para Jesus na ótica apenas do passado, nós enxergamos Jesus como uma pessoa. Mas quando nós olhamos para Jesus pela fé, na ótica do que a palavra diz, como ele está hoje, aí precisamos ver Jesus como ele é realmente. E a Bíblia diz que ele é o resplendor da glória de Deus. E isso é importante porque existe uma maneira de se ver Jesus que de repente você e eu não estamos conseguindo ver. E isso vai fazer diferença na nossa fé, no nosso tipo de relacionamento com ele. Por exemplo, se você vê Jesus na perspectiva de alguém que ainda está no madeiro, ensanguentado, é claro que você vai sentir a necessidade de depender de Maria, depender de Paulo, depender de Pedro, depender de outros santos que viveram na época de Jesus ou depois de Jesus. Mas se você enxergar Jesus como ele é, como a Bíblia diz que ele é, e ele é o resplendor da glória de Deus, então você vai começar a sentir que ele é todo suficiente para você. Quando Jesus estava se revelando para os discípulos, falando que ele iria preparar um lugar no céu, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também, ele viesse nos buscar. A Bíblia diz que Filipe externa, esboça um desejo de ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus vai dizer no versículo 9 de João 14, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? Olha Jesus
tentando mostrar para Filipe quem ele é. Filipe diz: Senhor, eu quero ver o Pai. Eu creio que isso mudaria nossa história. Jesus falou: vocês estão vendo o Pai. Você está tanto tempo comigo e me vê fazendo as coisas que eu faço e não está vendo o Pai. Por que Jesus ele fala dessa maneira? Se ele mesmo sabe que ninguém tem condição de ter a revelação de quem ele é, se o próprio Pai não lhe der a revelação. Quando no capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? Eles falam: dizem que o Senhor é um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Olha Jesus preocupado em como os discípulos estão enxergando ele. Aí Pedro sai com aquela revelação: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito do vosso Pai que está nos céus é quem te revelou isso. Ou seja, para Pedro, Jesus esclarece que só o Pai poderia revelar quem ele é. Para Filipe, Jesus está dizendo: como que você não tem visto o Pai? Se você tem estado comigo, quem me vê, vê o Pai, Filipe. Então, o que Jesus está tentando ensinar para Filipe? Olhe para mim na ótica espiritual. Olhe para mim como eu sou de fato, de verdade. Embora Jesus estivesse preso no corpo de um homem normal, dentro de Jesus estava o Cristo. E ele disse: o Pai também está comigo. Eu e o Pai somos um. Quem é o Pai de Jesus? O Pai de Jesus é aquele que gerou Jesus no ventre de Maria. O Pai de Jesus é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é o Pai. Então, Jesus diz: Filipe, olha para mim e veja o que está dentro de mim. Esse poder que está se manifestando, essa glória toda, morto ressuscitando, cego enxergando, andar sobre as águas, expulsar toda a casta de demônios, não sou eu, Filipe. É o Pai que está em mim, é o Espírito que está em mim. No capítulo 12 de Mateus, versículo 28, Jesus vai dizer: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Então, quem estava dentro de Jesus? O Espírito Santo, que é o Pai. E o que estava dentro dele, que é o Pai, que é o próprio Deus, fazia com que Jesus, embora pisando na terra como ser humano, ele era o próprio Deus andando na terra. Agora, preste atenção. A maior luta do inferno, a maior luta do diabo é ofuscar de nós, é nos cegar o entendimento a respeito dessa visão da pessoa do Cristo, da pessoa de Jesus. 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo vai lutar para não deixar que as pessoas vejam a luz do Evangelho, o entendimento do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? A glória de Cristo. E o que é a glória de Cristo? O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Lá na ilha de Patmos, quando João, em espírito, ele escuta a voz de um homem atrás dele, falando com ele como voz de muitas águas. Quando ele vira para ver, ele cai prostrado, porque ele vê um homem com os olhos como chamas de fogo, com os pés igual a bronze polida, latão reluzente, os pés de fogo. E ele enxerga um resplendor. No capítulo 19 de Apocalipse vai dizer que no céu não tem dia nem noite, não tem sol nem lua, porque a luz que ilumina o céu é aquele que está sentado no trono. Ele é como o sol do meio-dia. E quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, como é que Jesus aparece para ele? Jesus aparece como resplendor de uma luz, é como o sol do meio-dia. Essa é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer olhar para Deus? Olhe para Jesus.
veja Jesus. Agora, Filipe estava com dificuldade de ver Jesus como ele era. Mas quando Jesus chega, por exemplo, na cidade de Gadara, que o gadareno endemoniado, que tinha uma legião de demônios, e ele vem se prostra diante de Jesus, o que ele diz? Ele diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes antes do tempo me atormentar? Por que ele disse isso? Porque embora os discípulos e outras pessoas estivessem enxergando em Jesus uma pessoa normal, os demônios estavam enxergando o quê? A glória de Deus, a imagem de Deus, que era a glória de Cristo. Estavam enxergando a luz como o sol do meio-dia. Então, o diabo é trevas, Jesus é luz. Ele falou: eu sou a luz do mundo. Quando o diabo chegou perto de Jesus, ele se prostrou, porque as trevas perderam forças diante da luz. Ele não viu um homem normal, ele viu uma tocha acesa. Ele viu aquele que ele via lá no céu antes de cair. Não é? Então, como devemos ver Jesus? Quando a gente vai orar, que imagem devemos trabalhar na nossa mente, no nosso consciente? A imagem da luz, a imagem do Jesus glorificado. A Bíblia diz que ele está sentado no trono e que os querubins, os serafins, os arcanjos, anjos e seres espirituais, todos estão declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como que devemos olhar para Jesus? Devemos olhar não para o Jesus que está na cruz, devemos olhar para o Jesus que está sentado no trono e que o seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Se você tem visto um vídeo de um brasileiro nos Estados Unidos que teve um acidente e ele ficou morto, durante 2 minutos os médicos tentando reanimá-lo, e ele volta louco, ele volta vibrante, falando que viu Jesus, que viu Deus e dando glória a Deus. E aí uma repórter brasileira vai fazer uma entrevista com ele via celular, e ele conta o testemunho, ele conta que ele viu um homem no céu, e ele viu um homem, e quando ele chegou da cintura para cima, ele só via luz nesse homem. Sabe quem era esse homem? Jesus. E ele disse que quando o Senhor falou para ele: olha, não chegou a tua hora, você tem que voltar, mas avisa para o meu povo que eu estou voltando, que eu estou vindo buscar a igreja. Muitos vão chamar você de louco, mas avise. Quer dizer, ele viu Jesus. Paulo viu Jesus como o sol do meio-dia. Na ilha de Patmos, João viu Jesus e caiu. Paulo caiu. Quem devemos ver, enxergar, visualizar pela fé quando vamos orar? O Jesus glorificado. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais no formato de um corpo normal. Ele está glorificado. E ele tem todo o poder. A Bíblia diz que ele tem poder no céu e na terra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tem todo o poder. E pode absolutamente livrar você, transformar a tua vida, guardar você de todo o mal, garantir um futuro seguro para você. Jesus pode mudar a tua história. Ele pode curar as tuas enfermidades. Então eu declaro em nome do Senhor Jesus que tudo que está escrito, todos os planos de Deus, promessas que são feitas para aqueles que creem, se você crê, eu declaro essas promessas se cumprindo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, eu declaro que se cumpram na tua vida, porque essa é a vontade de Deus. Olhe para Jesus como o Deus glorificado. Ele foi morto, mas reviveu, e eis que está vivo para todo sempre. Veja Jesus como ele é, e tua vida nunca mais será a mesma.